abril de 1989. 5 adolescentes confessam um crime brutal no Central Park. Detalhes precisos, assinaturas nos depoimentos, caso resolvido, certo? Errado. 13 anos depois, o verdadeiro culpado aparece. E aqueles garotos? Inocentes. Mas por que diabos alguém confessaria um crime que não cometeu? Antes de responder, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você jamais confessaria algo que não fez? Tem tanta certeza assim? Porque a ciência mostra que qualquer um de nós, sobre as condições certas, pode se tornar vítima do próprio cérebro e das técnicas de interrogatório que você nem imagina que existem. Hoje vamos mergulhar na psicologia das falsas confissões. E te aviso, os casos que vou mostrar vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre culpa, inocência e memória. Fica até o final, porque o último caso vai te deixar sem palavras. Vamos aos fatos. Segundo o Innocence Project, organização que usa o DNA para inocentar pessoas condenadas injustamente, cerca de 25 a 30% dos casos revertidos envolviam falsas confissões. De cada 4 pessoas inocentadas por provas científicas, uma delas tinha confessado um crime que não cometeu. E não estamos falando só de casos antigos. Em 2023, pesquisadores da Universidade da Virgínia analisaram mais de 200 casos e descobriram um padrão assustador. Adolescentes, pessoas com deficiência intelectual e quem tem histórico de trauma confessam falsamente muito mais. Mas aqui está o pulo do gato. Pessoas normais, em situações de estresse extremo, também cedem. Mas como isso acontece? Bem, existem 3 tipos principais de falsas confissões que a psicologia forense identifica. Cada uma tem um mecanismo psicológico diferente operando por trás. A primeira é a confissão voluntária. Isso mesmo, voluntária. Pessoas que confessam sem nenhuma pressão policial. Parece loucura, mas tem uma lógica. Confissão voluntária acontece quando alguém procura a polícia e assume um crime por desejo de atenção, por exemplo, ou para proteger outra pessoa, ou até por transtorno psicológico. Lembra do caso do John Mark Carr? Em 2006, ele confessou ter matado John Benet Ramsey, aquela criança modelo que morreu em 96, 10 anos antes dessa confissão. Virou notícia mundial, só que o DNA provou ele estava mentindo, queria fama, atenção. Bizarro, mas real. O segundo tipo é a confissão complacente. Aqui a pessoa sabe que é inocente, mas confessa para escapar da situação. Imagina, você está 16 horas numa sala de interrogatório, exausto, com 2 investigadores te pressionando. Eles dizem, confessa e vai para casa. Nesse momento, seu cérebro entra em um modo de sobrevivência e você pensa, vou conversar, depois eu resolvo isso com o advogado, certo? Certo, exceto que não funciona assim, né? E o terceiro tipo é o mais perturbador, a confissão internalizada. A pessoa realmente passa a acreditar que cometeu o crime. Seu cérebro cria memórias falsas. Parece ficção científica, mas é psicologia real. E foi exatamente isso que aconteceu com um dos casos mais chocantes que eu vou te contar agora. Central Park. 5 garotos negros e latinos entre 14 e 16 anos. Uma corredora branca é brutalmente atacada. A pressão pública é imensa. A polícia precisa de culpados, e rápido. Os interrogatórios duram entre 14 e 30 horas, sem advogados presentes adequadamente. Os investigadores usam a técnica RAGE, vamos falar dela já já, que basicamente assume sua culpa desde o início. Eles disseram aos garotos, seus amigos já confessaram, você é o único que falta. Mentira! Outra mentira, se você cooperar, vai para casa. Kevin Richardson tinha 14 anos. Depois de horas de pressão, exausto, com medo, ele confessou. Nos vídeos do interrogatório você vê um menino claramente confuso, repetindo o que os policiais sugerem. Ele não sabia detalhes do crime, estava adivinhando baseado nas perguntas. 13 anos de prisão, vidas destruídas. Até que em 2002, Matia Reyes, um serial killer, confessa. O DNA bate perfeitamente. Os 5 eram inocentes. Mas o que fez esses garotos confessarem? 3 fatores psicológicos críticos estavam operando ali.
Primeiro, esgotamento cognitivo. Seu cérebro não é uma máquina. Depois de horas sem dormir, sem comer, sob estresse extremo, sua capacidade de tomar decisões racionais desaba. Estudos de neurociência mostram que o córtex pré-frontal, responsável por planejamento e julgamento, literalmente desliga sobre fadiga extrema. Você vira um zumbi que só quer que aquilo acabe. Segundo fator, a técnica Reid de interrogatório, que foi criada nos anos 60 e ainda é usada em vários países. O princípio, assumir que o suspeito é culpado e quebrar sua resistência. O investigador apresenta evidências que podem ser falsas e isso é legal em muitos lugares. Eles minimizam o crime dizendo coisas como foi um acidente, né? Você não queria machucar ninguém e oferecem justificativas. Qualquer um no seu lugar teria feito isso. Parece manipulação psicológica, porque é, e funciona assustadoramente bem, especialmente com jovens e pessoas vulneráveis. O terceiro mecanismo é o mais sinistro, a implantação de falsas memórias. A psicóloga Elizabeth Loftus provou em dezenas de estudos que memórias são maleáveis. E quando o interrogador descreve o crime repetidamente, com detalhes vívidos, pergunta: você se lembra de ter feito isso? O seu cérebro pode começar a criar imagem. Se você assistiu Making a Murderer na Netflix, conhece Brandon Dace, 16 anos, QI abaixo da média, extremamente sugestionável. Em 2006, ele foi interrogado sobre o assassinato de Teresa Halbach, sem advogado, sem os pais presentes, em 4 horas de interrogatório. E aqui está o que torna esse caso um manual de como não se deve interrogar. Os investigadores literalmente colocaram as palavras na boca dele. Eles perguntavam: o que foi feito com a cabeça dela? Brandon não sabia. Vamos lá, Brandon, pensa. Ele chutava: cortaram o cabelo? Não, tenta de novo. Até que acertava o que eles queriam ouvir naquele momento. Nos vídeos você vê claramente que ele está tentando agradar os adultos, não confessando algo real. Quando perguntam quem atirou nela, ele responde ele, referindo-se ao tio. E você? Ah, sim, eu também. Como se estivesse concordando com uma sugestão e não relatando uma memória. Detalhe perturbador. Depois do interrogatório, Brandon pergunta aos investigadores se vai voltar para a escola a tempo de entregar um projeto. Ele genuinamente achava que aquilo era só uma conversa e ele iria para casa. Foi condenado à prisão perpétua e até hoje continua preso. Um estudo da Universidade de Kent mostrou que pessoas com QI abaixo de 70 têm probabilidade 5 vezes maior de confessar falsamente. Mas tem outros fatores que você precisa saber. Pessoas em crise, luto recente, trauma, uso de substâncias têm sua cognição comprometida. E aqui está algo que surpreende. Pessoas com histórico de abuso desenvolvem um padrão de apaziguamento. Elas aprenderam que concordar com a autoridade reduz o castigo. Agora, quais são os sinais de que uma confissão pode ser falsa? Inconsistências com evidências físicas, falta de detalhes que só o culpado saberia, linguagem que copia exatamente as palavras do interrogador, o que me leva ao último caso, o mais assustador de todos. Amanda Knox, americana, 20 anos, estudante na Itália, 2007. Sua colega de quarto é assassinada. Amanda é interrogada por horas em italiano, língua que ela mal dominava, sem advogado. Policiais gritando, batendo na mesa, dizendo que ela estava mentindo. Ela entrou em pânico total. E aqui está o assustador. Amanda desenvolveu uma falsa memória. Sob pressão extrema, ela visualizou cenas do crime, confessou ter estado lá, acusou um homem inocente. Depois, ela mesma não conseguia distinguir aquilo era memória real ou imaginação implantada. Seu cérebro tinha criado imagens que pareciam reais. 4 anos de prisão, até que evidências de DNA inocentaram ela completamente. O verdadeiro culpado, Rudy Gedge, cujas digitais e DNA estavam por toda a cena do crime desde o início. Agora, voltando à pergunta do início, você confessaria algo que não fez? Agora você sabe que, sobre as condições certas, seu cérebro pode te trair. E o sistema pode transformar inocência em culpa com técnicas psicológicas devastadoras. A boa notícia? A ciência está mudando o sistema. Lentamente, mas está. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você conhecia esses casos? Compartilha aí embaixo. E lembra, justiça sem ciência é só vingança disfarçada.